Hoje nós vamos falar sobre os primeiros filhos, porque também fazem parte aí desse momento de queda do homem, porque o mal, infelizmente, ele continuou. Então, iniciamos com a leitura de Gênesis capítulo 4. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 8. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e deu sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então Adão e Eva tiveram dois filhos, os dois primeiros filhos, um chamado Caim e um outro chamado Abel. Então eles já tinham personalidades muito diferentes, porque até as suas profissões eram diferentes, né? Um era lavrador, né? Um que cuidava do campo, gostava mais da agricultura, e o outro era um pastor de ovelhas. E chegou um momento muito especial, o momento da oferta. Então nós vemos aí a primeira narrativa de uma oferta do homem, né, diretamente. Não que não tenha tido outras anteriores, mas que a Bíblia menciona foi a primeira. E eles foram apresentar essa oferta. Duas formas diferentes. Caim entregou o fruto não diríamos qualquer, mas não era aquilo que realmente estava movido por um amor genuíno. E Abel não, Abel entregou a primícia, ele entregou o melhor que ele tinha, e provavelmente esse termo primícia seriam os primeiros, né? Primogênito, né? E na verdade a ovelha ela trazia não só o alimento, mas ela trazia também a lã, a pele, né? E tudo mais. Então o primogênito ele era muito importante para aquele momento. Então entregou o que tinha mais valor, o primogênito. Agora, não é uma questão só de uma avaliação de que quem deu mais ou quem deu menos, mas o que estava ali sendo colocado em questão quanto à oferta era o sentimento envolvido. Então o princípio da oferta é a motivação. Abel teve um sentimento adequado. Se ele entregou a primícia, é porque havia um esforço em agradar a Deus, em reconhecer quem era Deus, em desejar o favor de Deus. Quanto a Caim, entregou aquilo que lhe sobrava, né? Como que migalhas mesmo. Ah, Deus, está aí, ó, o fruto, e é isso aí. E Deus aceitou a oferta de Abel, ao cabo que de Caim não. E aí manifestou-se um sentimento terrível, que está ali também em Gálatas 5, né, 19, que é uma das obras da carne, que é a inveja. Imagina, Caim teve uma inveja assim terrível contra Abel, porque por que a dele foi aceita e a minha não? Agora é uma coisa complicada, por quê? Porque Caim não entendia o sentimento, porque Caim também não lia a mente, não sabia qual era o sentimento de Abel. Mas ele falou, por que Deus aceitou a dele e o meu não? Então esse sentimento de uma pequena rejeição, não que Deus queria rejeitá-lo. O que Deus rejeitou não foi Caim, Deus rejeitou a oferta que ele entregou de qualquer jeito. Chama de oferta manca, né? Uhum. Não é que rejeitou Caim, rejeitou a oferta. E o que acontece? Caim foi dominado. Então a gente vê o mesmo processo que explicamos na última aula, de como Adão e Eva pecaram, aquele desejo, aquela cobiça, aquilo foi tomando conta do coração deles, e aí aquilo chegou uma hora que não tinha mais controle, foram lá e pecaram, induzidos pela serpente. Nós vemos a mesma coisa acontecendo agora com Caim, o mesmo processo se repetindo. Só que diferente do que aconteceu com Adão e Eva, que eles até então não conheciam o pecado já existia. Então Deus ainda foi dar um toque, né, para Caim. Caim, cuidado, o teu desejo,
tá batendo na porta, cara. Agora você precisa dominar. Então Deus ensina o caminho para Caim, para ele vencer o pecado já existia. Então ele fala para Caim, Caim, a forma de você vencer o pecado é aplacando o seu desejo. Não é? E um detalhe, inclusive, Dani, porque quando ele fala, se procederes bem, serás aceito. Então, às vezes a tentação ela existe e as pessoas vão em direção aonde está a tentação. Então, o maior erro de Caim foi não proceder bem. O que seria proceder bem? Eu não vou onde está meu irmão, eu não estou bem com ele, eu vou fazer uma burrada, estou com inveja dele. E ao invés de ele ir para bem distante, ele procedeu mal, ele foi onde estava o irmão. Aí o que acontece? Ele não conseguiu resistir ao pecado, porque metade do pecado no proceder mal já estava acontecendo. E é visível a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso com Caim. Falou, Caim, não repita o erro. Não é? E nós vemos que Deus, ele não induz o homem, porque o que acontece? Satanás faz isso. Satanás induz o homem ao pecado, manipula, tira o seu livre-arbítrio. Agora, Deus vai lá ministrá-lo. Deus não tira o livre-arbítrio dele. Não fala, ó, você não pode. Você pode. Ó, você sabe. Isso é errado. Agora você precisa se dominar e não cometer o erro. Então, infelizmente, Caim, ele não aceitou, né, essa ministração, essa palavra. E ele acabou aí cometendo um grande erro, né, pecando gravemente no primeiro assassinato da palavra de Deus. Ele mata o seu irmão, só que ele mata de uma forma planejada. Porque ele fala para ele, ó, vamos ao campo. Então ele planejou a forma que ele iria matar. Então aquele desejo foi construído. Ele deixou aquele desejo inicial se transformar num grande sentimento. Ele falou, ó, vamos ali no campo bater um papo. Só que foi ali que já estava preparado para ele, infelizmente, cometer esse grande pecado. E aí ele, na verdade, nós vemos aí também um processo muito interessante de uma maldição hereditária. Né? Algo que se repetiu naquilo que Adão viveu, agora Caim estava vivendo também. A morte que estava agindo em Adão, agora agindo também na vida de Caim. Mas Deus falou, você precisa proceder bem, porque essa maldição não existiria. E outra, ali por trás estava o verdadeiro homicida. E nós temos que entender, porque as pessoas muitas vezes elas duvidam da existência do mal e da influência do mal. Então a tentação, a mesma tentação que derrubou o pai e derrubou a mãe, agora estava derrubando a vida dele, numa outra forma de manifestar, mas a mesma tentação. O diabo foi lá, o homicida, e colocou aquele sentimento e ele deu vazão. Vamos ver essa passagem que o Bispo G está comentando. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, ó, exatamente aí o que a palavra fala sobre esse comentário do Bispo G. Que ele realmente estava, ele se deixou dominar pelo maligno. Então o maligno o conduziu, ele permitiu, foi algo, né, que ele falou, não, eu vou ser conduzido a isso. E nós vemos o quê? Que as obras são tratadas como obras más, as suas obras eram más e as de Abel eram boas, justas, né? A palavra usada aqui por João é a palavra justo. Agora é interessante por quê? Porque não é à toa que João está falando desse comentário que Deus falou para ele. Proceda bem, porque ele estava procedendo mal, já era recorrente, já era algo que já estava acontecendo há um tempo. Isso, porque o que ocorre? As pessoas precisam entender, a influência do mal ela é muito grande. Então, como nós falamos, principados, potestades, dominadores, entidades, elas influenciam de uma forma muito grande. E à medida que a pessoa ela tem um sentimento e ela alimenta esse sentimento através da tentação, ele vai dando vazão, a entidade vai se habilitando mais e vai dominando e chega um momento que a pessoa está entregue, ela está sujeita. Então a gente percebe, por exemplo, uma dependência de um vício não é só uma dependência psicológica, mas ela é uma dependência também espiritual. Por isso que nós vamos perceber que o Senhor trata um pouco diferente de Caim mais para frente. E é interessante, que me vem assim à memória um personagem que cabe muito a esse comentário, Sansão, né? Sansão é um homem que começou a brincar com coisas sérias
e ele se sujeitou às malignidades dos filisteus, que eram seus inimigos, e ele acabou dominado, e tem uma passagem, que o versículo é impressionante de Juízes 16, que fala assim, que ele foi tomado de uma impaciência de matar. E aí ele contou o segredo para Dalila. Então você vê que o domínio espiritual foi tão forte que ficou incontrolável e ele ficou impaciente e falou. E se perceber assim a analogia, né, porque a entidade que agia na vida de Sansão, né, ali que influenciava os filisteus, era um Dagon. Dagon era uma entidade das águas, tem toda uma ligação com prostituição, sensualidade, com pornografia, e a gente percebe que aquilo que dominou ele foi os olhos. Então a sensualidade, tudo aquilo, e a gente percebe que foi aí que a paciência que ele não tinha mais como dominar, por quê? Porque todo o resto já estava dominado. E o inimigo vai tirar justamente os olhos de Sansão. Você vê. E é algo muito próximo daquilo que são as sereias, né? Sereias. Dagon é meio homem, meio peixe, né? E as sereias faziam isso, né? Elas atraíam os marinheiros para dentro da água, segundo a lenda, né? O folclore. O folclore, mas o folclore tem muito a ver com aquilo que é o dia a dia, né? Porque a cultura, ela é ligada às coisas, às condições da terra. E a cultura tem essa vertente de culto, que é voltado para o mundo espiritual, né? E as coisas são espirituais, né? Exatamente. Vamos ver aí as consequências, né? Quais foram as consequências para Caim após o seu pecado? Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículos 9 a 16. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse assim: Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Então nós vemos essa passagem aí que Caim foi marcado, mas antes do Bispo G explicar o que era essa marca, é muito interessante como Deus trata Caim da mesma forma como tratou Adão e Eva depois que eles pecaram. Ele começa a questionar, ele sabe todas as coisas. É verdade. Ele sabe, não adianta se esconder, ele sabia. E ele fala do sangue que clamou ali naquele momento, mas ele chega e pergunta: Caim, cadê o teu irmão? O que é isso que você fez? Então é impressionante como Deus respeita, né, o livre-arbítrio num ponto de conscientizar o homem. Não no sentido de acusação, mas conscientizar. O que você fez? O que está acontecendo? Você tem noção do que está acontecendo, Caim? Tipo, dando uma chance, né, de confessar o pecado, de se arrepender. Exatamente. E a resposta diz tudo, né? Do ódio dentro dele. Ele fala: e eu lá sou tutor, eu sou responsável pelo meu irmão? Só que eu sou irmão mais. O que eu tenho a ver com isso? Então ali já entregou aquilo que estava no coração. Agora, Deus tem um cuidado com todos, né? De nós termos a consciência do erro, a consciência do pecado, porque como é que eu vou ter o perdão, o arrependimento, se eu não tenho a consciência de que aquilo é mal, de que aquilo me afasta de Deus? Então Deus começa a tratar no seu relacionamento com Caim, nesse diálogo, e a consciência? Você está entendendo o que está acontecendo, Caim? Você viu o que você fez? Você viu que a mesma coisa que seu pai e a sua mãe fizeram, você está fazendo também? E ali, infelizmente, quando ele abre o coração, que ele realmente estava com ódio, ele não queria, né, aquela transformação, ele é marcado. O que representa essa marca, Bispo G? Então, essa marca, como todas as marcas que a gente percebe do Senhor desde o Gênesis, é uma marca da graça, por incrível que pareça, né? Nós vemos, por exemplo, até um detalhe importante, quando o homem foi colocado para fora do Éden, também era uma marca, aquela expulsão do Éden era uma marca de proteção, para que ele não comesse da árvore da vida e fosse o mal eternamente.
Então também foi uma cobertura da graça. E agora nós temos uma marca mesmo. Era como estandarte, um referencial, um sinal para quem o encontrasse não vingasse ele de morte, porque teria direito de matá-lo. Então a lei, olho por olho, dente por dente, ela poderia se manifestar na vida dele. E o Senhor coloca uma marca, por incrível que pareça, de proteção 7 vezes maior do que a atitude que ele cometeu. Então, por isso que eu falo, a influência do mal, ela é muito grande. Por isso que Jesus veio trazer a graça. Porque o mal, ele tem uma influência muito forte sobre o homem e o Senhor, que conhece muito bem o mundo espiritual, mais do que nós, deixou essa marca nele. E é interessante que o cuidado, além de ser com Caim, também tinha um cuidado pelas outras pessoas. Porque as pessoas acabaram tomando ele como um exemplo, né? Olha o que aconteceu com Caim, olha o que ele fez com o irmão dele. Agora ele anda errante e fugindo da presença de Deus. Não é? E sujeito à maldição da terra, porque assim, a maldição da terra, ela já existia com a queda do homem. O sangue de Abel na terra liberou mais maldição ainda para a vida dele. E ele era alguém que lidava com a agricultura. Nossa. Ele plantava. Então, se a terra já dava cardos e abrolhos, espinhos, agora também a maldição ia ser multiplicada. Meu e ele Deus. andar errante, quer dizer, pior ainda, porque quem planta fica fixo na terra. Então, fica lá plantando, cuidando. Ele não poderia ficar fixo, não teria a bênção da terra, ele teria que ser alguém errante. Quer dizer, no final, ele seria como um mendigo, indigente. Aí plantava, não dava. Plantava no outro lugar, não dava. Plantava... É algo interessante isso, né? Ele ia ser um E era o nômade. talento dele. Não, e era o talento dele. E você vê como o pecado matou o talento dele. Acabou, é verdade. E quantas pessoas que perderam seus ministérios por causa do pecado? Agora, existe, através de Jesus, não é o caso de Caim, né? Mas pela graça, existe um caminho de volta. Bem. Então, às vezes, quem está assistindo em casa, realmente, bispo, olha só, meu talento morreu por causa do pecado. Estou me escondendo em casa, não estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus e continuou com a prática do pecado. Então, ouça esse exemplo aqui como um caminho de libertação. Verdade. Você tem Jesus, você tem a graça, não é? Não fica errante. Tem gente que não consegue parar numa igreja, ouvir uma palavra, andar, né, em obediência, em submissão, e fica assim lá, uma hora está aqui, uma hora não está. Uma hora está na igreja, outra hora está afastado. Uma hora começa um relacionamento com Deus, esfria de novo, por causa do pecado. Agora, esse domínio vem com o quê? Quanto mais tempo eu passo na comunhão com os irmãos. Então, e até, como você colocou, essa pessoa ou essas que estejam nos assistindo, o que acontece? O diabo quer te tirar da comunhão. Então, a ideia que você tem o homem foi expulso do paraíso. Não, ele foi colocado para fora do paraíso para não ficar o resto da eternidade um mal eterno na vida. Ele tinha direito à graça de Jesus Cristo no futuro. Comeu da árvore da vida que estava lá dentro, aí ia ser ruim. E da mesma forma, aqui nós vemos aqui que ainda havia ocasião para arrependimento para Caim. Então ele teve prolongação de vida, aquele que poderia vingá-lo não o vingaria, ele ia passar por essa tribulação, se arrependendo, ele iria ter encontro com a graça. E nós temos que entender isso, você tem um encontro com a graça. Então o acusador é que quer colocar um sentimento que você está expulso, que você está fora. Não, a igreja é o lugar onde ela te dá comunhão e a cobertura da graça de Jesus. E vamos ver o resultado da oferta de Abel, está lá no livro de Hebreus. Vamos lá, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Essa é uma passagem interessantíssima, Bispo G, porque fala como a bênção é superior à maldição. Amém. Não é? Perfeito. Porque perfeito. Caim... Ele morreu, um dia ele morreu, acabou. Agora você vê a bênção, a oferta, clamando eternamente, porque a oferta é uma entrega espiritual. Então ela fica permanentemente ligada. Então era o que aconteceu com Abel. Então nós vemos que a justificação dele não foi só no momento da vida dele, mas algo eterno. Amém. Então a bênção, ela alcança até 1000 gerações, segundo a palavra. A maldição, até a 3ª e 4ª. Agora olha o poder que a bênção tem na tua vida. E o poder também de, se eu fizer a opção certa, né, e praticar o bem, de quebrar até as maldições que são existentes.
porque em Jesus Cristo nós temos autoridade, pelo sangue do Cordeiro, nós temos a autoridade para repreender, para quebrar toda a maldição que veio através do inimigo e também através dos erros do homem. Bom, para completar, vamos ver Gênesis capítulo 4 novamente. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículos 23 a 26. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e a ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos aí duas figuras nesta passagem. A primeira, do perdão, porque nós vemos que Lameque, ele cometeu duplamente o pecado de Caim. Agora, a medida que Deus dá do perdão é superior, até mesmo se a gente fosse fazer uma comparação, então se matou 2, então deveria ser vingado 14 vezes. 14 vezes, é. Né? Que já tem esse pensamento meio racional matemático. Mas a medida de Deus é uma medida que o homem não consegue compreender. É verdade. Porque ele fala que é 70 vezes 7. Que inclusive é o que Jesus fala para Pedro. Usa exatamente esta figura e fala, ó Pedro, quando você acha que eu tenho que perdoar? E Pedro fala como Caim, 7 vezes. E ele foi, né, todo cheio. Aí se achando. Eu sou muito, olha, perdoo 7 vezes. Eu sei demais. Daí Deus falou, não, 70 vezes 7 por dia. E usa a referência de Lameque. É isso mesmo. Então nós vemos que a medida, o perdão de Deus, o sentimento de Deus é muito diferente do próprio homem. Né? A essência de Deus é a essência do amor. E o amor cobre multidão de pecados. E nós vemos aí na vida de um novo homem que surgiu, o terceiro filho de Adão, 7 o quê? 7. O caminho da transformação. E você sabe o que quer dizer 7 no hebraico? Compensação. Então vejam, a perda de Caim deve ter sido muito dolorosa, apesar, a despeito do que era Caim, para Adão e para Eva. E o nome 7 quer dizer compensação. Então, naquilo que não dava para restituir, Deus trouxe compensação, que era 7. E a partir do filho de 7, fala a passagem o quê? Que começaram a invocar o nome do Senhor. Voltou-se o hábito de buscar o Senhor, como acontecia com Abel, não é? Então, olha quão importante, porque é dessa descendência de 7, né, que virão os patriarcas e assim por diante, até chegar em Jesus Cristo. Então, é interessante que Gênesis, além de ser um livro de começos, também é de recomeços. Não é? É verdade. Então nós temos aí o recomeço através de 7, depois nós vamos ver na próxima aula o recomeço através de Noé. Noé, é verdade. Então é recomeço em cima de recomeço, não é só de começo não. Né? Por quê? Porque a graça, né? Errou, mas tem um outro caminho, tem um recomeço. Deus sempre trazendo ao homem um caminho para recomeçar. E você que está em casa, chegou a hora de recomeçar. Né? Tem pessoas que estão aí afastadas, muitas vezes você fala, eu não consigo, não tenho mais força, não vejo mais jeito para a minha vida. Que tal recomeçar? Que tal você pedir essa graça de Deus e começar tudo de novo, só que essa vez no mesmo sentimento de Abel? Antes de nós revisarmos a aula de hoje, eu quero dar a dica Gospel Bay. E a dica de hoje é a Bíblia Apostólica. Esta Bíblia é incrível. Bíblia Apostólica tem 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis históricos de personagens, dicionário apostólico com mais de 500 palavras, mais de 5.000 notas de referência, mapas coloridos e tabelas históricas de referências. É uma Bíblia lindíssima, com anotação de mais de 40 anos do apóstolo Estevão Hernandes. É uma Bíblia tremenda que você precisa tê-la para estudar, para se preparar, ainda mais você que está começando a tua caminhada com Jesus, é muito importante ter uma Bíblia de estudo para facilitar o entendimento da palavra. Então você vai lendo e embaixo vai acompanhando as referências. Tem uma promoção te aguardando agora. Sabe aonde? gospelbay.com.br. É a loja virtual
da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos agora revisar a aula sobre os primeiros filhos de Adão e Eva. Nesta aula estudamos sobre os primeiros filhos de Adão. Vimos que o mal continuou a agir através de Caim. O filho mais velho de Adão assassinou seu próprio irmão. Abel foi invejado porque sua oferta foi aceita. Sendo assim, aprendemos que a oferta é aceita mediante nossos sentimentos e que a oferta aceita permanece agindo no mundo espiritual eternamente a favor do ofertante. Vimos a manifestação da graça de Deus em Caim, o marcando para que as pessoas não o matassem por vingança. Assim, o objetivo era encerrar o ciclo de violência. Adão e Eva tiveram mais um filho importante, muito parecido com Adão. Sete teve uma linhagem bendita e que faz parte da genealogia de Cristo. Também de Sete viria gerações depois de Noé, o único justo da época do dilúvio. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.